Olá pessoas, esse é mais um vídeo do canal Bitsmap. Hoje eu vou falar sobre a história dos videogames, né? Começando pelos primórdios. Aqueles primeiros jogos que às vezes você nem sabe se dá pra chamar menos de jogo. Indo para alguns conceitos, né? O que poderia ser chamado de videogame? A primeira definição é de imagens de vídeos passando por um tubo de raios catódicos que exibe imagens na tela. Então, um tubo de raios catódicos, para quem não sabe, é aquelas TVs e monitores de tubo, né? É basicamente aquilo, um tubo de raios catódicos. Essa definição meio que restringe um pouco as coisas, né? Mesmo porque tubos de raios catódicos hoje já estão praticamente extintos, né? Só tem em museu e no chroma key do Pirula. Bom, hoje a definição é de um dispositivo feito de circuitos lógicos eletrônicos que exibem as ações e interações de um jogador em algum display. Então, assim, ao mesmo tempo que ele restringe mais assim, a definição, ele abrange o número de coisas que podem ser consideradas um jogo. Minha gata está querendo participar do vídeo. Partindo disso, a primeira coisa que pode ser considerado um jogo é o Cathode Ray Tube Amusement Device, que seria dispositivo de diversão do tubo de raios catódicos. Era exibido lá num display uma bolinha que era um tiro de canhão e outras bolinhas passando na tela que seriam aviões, e aí você tinha que acertar os aviões com esses tiros de canhão. O problema é que ele é um dispositivo eletrônico puramente analógico, sem memória e sem nenhum programa rodando nele, né? E aí, assim, meio que dificulta lá para as pessoas aceitarem que tenha sido o primeiro jogo, né? A primeira coisa que foi criada, que seria inegavelmente um jogo, é um jogo de xadrez criado pelo Alan Turing e pelo David Chopper-Knowles, chamado Turo-chan. Esse jogo era complexo demais para rodar em qualquer computador da época. Então, assim, ele não chegou a ser um jogo que foi executado, assim, né? Mas o Turing conseguiu testar ele, assim, como ele seria jogando um jogo de verdade e executando as ações que o computador deveria executar. Depois disso, alguns jogos, tipo um jogo da velha, assim, um jogo de Nin que eu tentei olhar, mas não entendi direito como que era. Mas em 1952, Christopher Stutcher, acho que é esse o nome dele, criou um jogo de damas, né, que foi o primeiro jogo criado em um computador de uso geral, né? Ele não era um computador que foi criado para aquele jogo. Para quieta, criatura. Só em 1958 foi criado o primeiro jogo puramente para diversão, né? Que era o Tennis for Two. Os jogos até aqui eles são feitos para propósitos puramente científicos, né? Para testar as capacidades dos computadores e tal. Nesse caso, o Tennis for Two ele era puramente para diversão, né? O cara queria entreter alguns convidados de uma feira e criou esse jogo. E era basicamente uma bolinha de tênis que passava de um lado pro outro e tinha um risquinho assim no meio que era a rede de tênis. E esse foi o primeiro jogo criado com esse propósito. E esse, diferente dos outros, né, é considerado por qualquer um videogame, né? Então, para alguns ele pode ser considerado o primeiro videogame do modo como conhecemos hoje. Bom, conforme os computadores foram ficando mais potentes, né, alguns computadores como o TX0 começaram a criar mais jogos, né, que eram voltados só para diversão mesmo e tal, igual o Tennis for Two. Mas assim, jogos de dama, né, jogos de jogo da velha também, né, não era nada muito de novo, assim. Mas foi com o sucessor do TX0, o PDP-1, que veio realmente algo novo, né. O Space War, exclamação, ele era um jogo... ele era um jogo comum, né? Ele era duas naves, né? Eles apareciam em pontos aleatórios da tela. A tela de um osciloscópio, né? No caso, que para quem não sabe o que é um osciloscópio, ele é um aparelho que mede a diferença de tensão, né? Assim, ele é mais do que isso, né? Mas a grosso modo ele mede a diferença de tensão em um circuito. Ele mede, na verdade, a diferença de picos de tensão. Enfim, apareciam essas duas naves, né, em pontos aleatórios da tela, e elas se degladiavam.
né? E aí, mais tarde, né, as pessoas foram melhorando esse jogo, né? Alguns outros estudantes, que no caso foi feito pelo MIT, e alguns outros estudantes fazendo melhorias, né? Colocavam um céu estrelado atrás, colocavam um campo gravitacional no centro, né? Que algumas pessoas falavam que era uma estrela, outras pessoas falavam que era um buraco negro. Mas de qualquer maneira era um campo gravitacional que atrapalhava ou ajudava o jogador dependendo de como ele usava, né? E aí, assim, nisso, né, continuaram os jogos lá sendo feitos. E assim, isso foi em 62, né? E pela década de 60, né, vários outros jogos foram feitos também. Mas foi em 1970 que foram fazer um jogo com um propósito comercial mesmo, né? O Bill Pitts e o Hugh Tuck fizeram um jogo que era inicializado por moedas, né? Hoje a gente conhece como arcade. Era um jogo chamado Galaxy Game, que era inspirado no Space War. Só que era arcade, né, tal. Só que no fim eles gastaram 65 mil dólares e acabaram desistindo do projeto. Porque já tinha um outro jogo chamado Computer Space, que também era inspirado no Space War, só que foi lançado antes a um custo menor, né? Pelo Nolan Bushnell, aquele mesmo da Atari. Bom, o Computer Space vendeu bem, mas nem perto do que o Bushnell esperava, né? Mas assim, vendeu lá tal, ele conseguiu um dinheiro e com isso ele criou a Atari. Na Atari, ele criou um outro arcade chamado Pong, né? E aí o Pong, sim, foi o primeiro jogo que foi um grande sucesso, né? Foi aí que ele fez o nome da Atari mesmo, que ele começou a criar novos jogos. Só que nesse meio tempo, né, voltando um pouco atrás no tempo, em 1951, o Hal Fate-Bayer, ele teve a ideia de criar uma televisão interativa. Essa televisão, né, seria, assim, uma televisão que roda jogos. Só que assim, era 1951, né? Na época isso era, assim, a tecnologia não permitia. Só 15 anos depois, em 1966, é que ele conseguiu criar a Brown Box, né, que era lá uma TV que rodava jogos, né? Só que assim, ninguém queria saber, né? Não foi nada, né? Não fez nenhum sucesso e tal. Mas aí foi só em 1971 que a Magnavox resolveu comprar dele. Foi só em 1971 que a Brown Box resolveu comprar dele a ideia, né? Licenciou e aí foi criado. Sai! Sai! A Magnavox resolveu comprar dele e aí foi criado o Odyssey, né? O primeiro console de videogames. Que aí ele já não era mais a TV que rodava jogos, né? Era um dispositivo ligado à TV e esse dispositivo rodava jogos na TV. E foi aí que começou a primeira geração de consoles, com o Magnavox Odyssey. Mas aí já é conversa pro próximo vídeo, quando eu vou falar das primeiras gerações de consoles. Então, assim, se quiser alguma sugestão de vídeo ou tal, alguma coisa, é só, como sempre, deixar aí nos comentários e a gente se vê na próxima.